Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques dessa edição. Policial militar desenvolve aplicativo de celular que auxilia no combate à criminalidade. Como fica o futuro do Brasil? Será que mais um mandato de presidente será cassado? Escolas circenses da região oferecem forma inovadora e divertida de praticar atividade física. Uma nova visão. Ótica especializam-se no universo infantil. E veja também. Você sabia que a sua própria casa pode estar sendo cenário de abuso, violência ou violação sexual? Você desconfia de alguma coisa errada que esteja acontecendo com seu filho? Será que um primo, um tio, até mesmo um irmão, um padrasto, podem estar ameaçando a criança a fazer o que ela não quer? Jorge Antunes está aqui conosco. Ele é do Conselho Tutelar de Taubaté, tem uma experiência grande nessa questão e nós o convidamos porque o mês de maio, apesar de ter 31 dias, é pequeno para ser dedicado ao combate à violência sexual, ao abuso e à pedofilia. É o nosso tema de hoje, já já. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial que começa agora. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV Digital e na web. Um estudo realizado pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária mostrou que em 30 anos, no Vale do Paraíba, a floresta nativa cresceu 83%, acredite, de forma espontânea. Quem mora ou conhece o Vale do Paraíba sabe que essa região é cheia de paisagens verdes e exuberantes. Um monitoramento por satélite realizado pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária revelou que essas paisagens foram ganhando proporção nos últimos 30 anos. Durante este período, as áreas de floresta nativa passaram de 250 mil para 455 mil hectares, o que representa um crescimento de 83%. Hoje, 33% da bacia do Rio Paraíba do Sul tem cobertura florestal nativa. Há 30 anos, essa cobertura era de apenas 18%. Esse aumento das florestas da Mata Atlântica, né, é um aumento muito importante para o meio ambiente, porque você acaba fazendo com que as espécies que antes estavam quase ameaçadas de extinção, elas começam a sobreviver nesses remanescentes florestais que foram multiplicados nesses últimos 30 anos. Né? Então você tem esse grande ganho, né? A ampliação da biodiversidade da fauna e também uma ampliação da biodiversidade das plantas. Né? O aumento das áreas de floresta aconteceu de forma espontânea, sem intervenção por meio de plantios de novas árvores, por exemplo. O que favoreceu o crescimento da vegetação foram algumas características do Vale do Paraíba. Mas, para manter esse avanço, é fundamental que os municípios desenvolvam atividades de preservação do meio ambiente. A prefeitura, assim como os órgãos públicos, elas têm um papel fundamental na elaboração de programas, né, de projetos, de legislações que possam vir a contribuir para a médio e longo prazo. Então, é muito importante haver um compromisso com essas políticas públicas, mas configurá-las através de programas e leis. Né? A gente tem o exemplo da lei no município, a lei do IPTU verde, temos também os planos municipais, que são outras ferramentas de gestão fundamentais, plano municipal de resíduos sólidos, plano municipal de saneamento básico, plano de arborização urbana. Então, caminha nesse sentido, né? Você estabelecer políticas de médio e longo prazo para garantir a sustentabilidade de uma região. A recuperação de 205 mil hectares de floresta nativa aqui no Vale do Paraíba fez com que o impacto do efeito estufa diminuísse e, com isso, a qualidade do ar e de vida melhorou. A qualidade do ar é importantíssima para a saúde da população. Por quê? Porque o ar nos oferece o oxigênio, que é um alimento que as nossas células precisam. Esse oxigênio ele é carreado até os tecidos, até as células nossas, pela hemoglobina, que está lá no sangue. Quando tem poluição, o que acontece? A hemoglobina, ao invés de carregar o oxigênio, ela carrega, por exemplo, o monóxido de carbono. E aí ela vai levar pouco oxigênio para os nossos tecidos. O
Os benefícios serão inúmeros se todos fizerem a sua parte para que o Vale do Paraíba continue com paisagens verdes e a qualidade de vida seja cada vez melhor. O consumo de bebidas alcoólicas no Brasil está acima da média mundial. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, 3.300.000 pessoas morrem todo ano em consequência do uso excessivo de álcool. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o consumo de álcool per capita no Brasil aumentou 43,5% em 10 anos. Enquanto em 2006, cada jovem acima de 15 anos bebia o equivalente a 6 litros de álcool, no ano passado esse consumo passou a ser de quase 9 litros. O mais preocupante é que esse número está acima da média internacional, que é pouco mais de 6 litros por ano. O Brasil ficou na posição 49 entre os 193 países avaliados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 3.300.000 pessoas morrem todo ano em consequência do consumo excessivo de álcool, o que representa cerca de 5,9% de todas as mortes no mundo. Cerca de 25% das mortes entre pessoas de 20 a 39 anos têm alguma relação com o álcool. Além disso, um levantamento da OMS alerta que o álcool pode causar mais de 200 doenças, inclusive mentais. Os dados chamam a atenção para a necessidade de implantar políticas públicas mais eficazes de controle, monitoramento e avaliação do uso excessivo de bebidas alcoólicas. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, aprovou o pedido de impeachment após delações da JBS envolvendo o presidente Michel Temer. O Conselho Pleno da OAB levou em consideração as manifestações do senhor presidente da República, que em momento algum nega o conteúdo da conversa, que em momento algum desqualifica o que foi dito na conversa, desqualifica sim o seu interlocutor, mas não o que foi dito na conversa. E, portanto, esta colocação do presidente da República significa a confirmação da veracidade do que foi ali colocado. Depois de virem à tona as denúncias contra o atual presidente Michel Temer, ficaram no ar as dúvidas do que pode ser o futuro do Brasil. No Congresso Nacional, 8 pedidos de impeachment foram apresentados. Foi no dia 7 de março que um dos donos da JBS, Joesley Batista, visitou o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu, em Brasília. O encontro durou cerca de 30 minutos, tempo suficiente para Joesley gravar uma conversa comprometedora, causa de uma das maiores tempestades do cenário político brasileiro, um patamar mais elevado da crise que toma conta do país. Depois de virem à tona as denúncias contra Michel Temer, ficaram no ar as dúvidas sobre o que pode ser do futuro do Brasil. Nas ruas, o grito de manifestantes pede a saída de Temer e até eleições diretas. Com muita unidade. É importante ser aqui. Com uma resposta veemente, o presidente disse não à renúncia. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. No Congresso Nacional, 8 pedidos de impeachment foram apresentados. A decisão agora fica na mão do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Que pode dar o encaminhamento ao pedido de impeachment, aos pedidos de impeachment, ou pode arquivá-los. Vai depender, claro, o resultado disso, qual vai ser a decisão dele, do tipo de pressão que ele vai sofrer, seja das forças políticas, seja das forças populares, da imprensa, da mídia. Para o especialista em direito eleitoral, são poucas as chances de acontecerem as eleições diretas, mas ele ressalta que são 2 as possibilidades para a saída de Temer. Uma, que a cassação da chapa se dê por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, naquele processo que já está pautado, que começa o julgamento agora em junho, e que analisa não esses fatos da delação da JBS, mas os fatos atinentes à campanha de 2014, se houve ou não uso de Caixa 2, se houve ou não alguma ilegalidade na aquisição do mandato. Outro caminho possível são os afastamentos decorrentes de motivos não eleitorais,
que seria o impeachment ou a renúncia, por exemplo. Nessas hipóteses não há dúvida. A solução é aquela da Constituição Federal, do artigo 81, parágrafo 2º, portanto, as eleições indiretas. Na visão do cientista político, a saída de Temer por um processo de impeachment é pouco provável, já que o presidente da Câmara dos Deputados faz parte da base aliada. Olha, o impeachment é muito difícil que passe. Ele tem uma base que é essa base forte que tem aprovado reformas que não deixam de ser controversas. Um impeachment demoraria muito tempo, estenderia uma crise que começava agora nesse momento a se estancar. De acordo com inquéritos instaurados no Supremo Tribunal Federal, são 3 os crimes cometidos pelo presidente Michel Temer: corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa. O criminalista Rodrigo Fegezer explica que, além dos crimes citados nos inquéritos do STF, outros delitos foram praticados pelo presidente. Seria possível caracterizar a conduta dele naquela conversa como prevaricação, nos termos do artigo 319 do Código Penal. Ele deixou de ter um agir de ofício, que seria inerente à conduta dele de agente público. Além disso, poderia se cogitar a ideia de uma quebra de sigilo de dever funcional, por ele ter supostamente o quê? Dito, acerca dos rumos que seriam tomados na economia naquela conversa com o Joesley. Ele ressalta o crime de responsabilidade, o mesmo que levou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Um ponto que talvez fosse mais plausível de levar à queda do atual presidente seria a ideia de, novamente, um impeachment em razão de crime de responsabilidade, que na prática não é um crime, apesar de ter essa denominação, Levaria à perda do mandato e também à perda dos direitos políticos, Foi justamente por crime de responsabilidade que o Conselho Pleno da OAB votou pela abertura de processo de impeachment contra o presidente da República. O presidente da 36ª subseção da OAB, doutor Rodrigo Canelas, explica que essa prática ficou clara nos áudios entregues por Joesley Batista. Existem os outros crimes configurados também, porém o de responsabilidade é um que ele fica muito mais latente em razão até não somente do crime em si, mas do prejuízo que ele traz, uma vez que aquele empresário ele acabou tendo, obviamente, muito lucro numa operação até de câmbio, que ele acabou fazendo ato contínuo à informação recebida pelo presidente. Não é a questão tão somente jurídica, mas tem a questão política. O presidente da República hoje ele ficou sem condições políticas de administrar o Brasil. E a única forma de se evitar isto é através do impedimento, através do processo de impeachment, para que ele saia, se afaste e tenha aplicado aí, muito provavelmente, o que reza o artigo 81 da Constituição Federal. Acompanhe o comentário do dia com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Amigos, um alívio para aqueles que nasceram entre setembro e dezembro e estão ávidos para receber lá o resultado da conta inativa do FGTS. A Câmara aprovou finalmente ontem, o aval para que essa medida provisória prospere. Só que a coisa não está totalmente resolvida. Eu explico por quê. Uma medida provisória tem validade por 90 dias. Depois, se ela não for referendada pelo Congresso Nacional, ela decai. E aí fica sem chance da pessoa poder usufruir daquele resultado da lei. Pois bem, a Câmara aprovou, mas depende ainda da aprovação do Senado. A Câmara levou 80 dias para aprovar essa medida. O Senado tem apenas 9, porque já na semana que vem estoura o prazo. E aí, quem não recebeu pode ficar na saudade. Solução? Entrar na justiça para pedir isonomia com aqueles que chegaram a receber a conta inativa do FGTS, porque a medida provisória não pode ser prorrogada, nem pode ser feita outra medida provisória sobre o mesmo tema no mesmo ano legislativo. É uma situação delicada, Agora, o que esse pessoal do Congresso Nacional faz para levar tanto tempo para aprovar uma coisa tão simples, Tá certo, o ambiente em Brasília está turbulento, mas a turbulência começou agora. Não tem 80 dias, francamente. No próximo bloco você vai ver óticas focam no universo infantil. Voltamos em instantes.